E aí galera, beleza? Muito boa noite. Vamos hoje falar um pouco aqui sobre volumes para você ter uma confirmação melhor das suas entradas. Volume financeiro, tá? Esse que tá aqui embaixo, ó. Volume financeiro agregado aí à estrutura do mercado, a um rompimento, a uma mudança de tendência. Então vou mostrar aqui para vocês como que vocês vai fazer a entrada de vocês ponderada pelo volume, tá? Precisa de volume para confirmar. Isso é regra, não é nem estratégia, é regra. Precisa ter volume financeiro para um rompimento, tá? Se não tiver volume financeiro, cara, você não entra porque é perigoso, é arriscado, tá bom? Então vou mostrar aqui. E lembrando para vocês, deixa eu mudar essa média aqui. Aí vocês vão conseguir enxergar melhor a aparência dela. Ó, vou deixar ela verdinha aqui, limão, dar uma engrossada nela. Acho que vai ser melhor. Pra gente enxergar ela aqui embaixo. Deixa eu ver se agora eu ergo um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ficou meio longe. Não, tá bom assim, né? Acho que vocês vão conseguir enxergar aqui melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, agora melhorou a situação. Melhorou a situação. Acho que agora vocês conseguem ver o volume aqui embaixo, né? Agora sim, vou dar uma baixada nela. Então tá ali a média verde, tá? Essa média verde e volume preto aí embaixo, tá? Então isso é muito simples, tá? Para você colocar esse volume é muito fácil. Vocês vêm aqui em cima em indicadores, tá? É muito simples aqui, ó. Vai estar indicadores. Vocês clicam ali e adicionam o volume, tá vendo? Ó, banda de Bollinger, volume. Eu vou falar um pouco desses indicadores no decorrer do tempo aí, que são os que eu utilizo, tá? A média móvel, é óbvio, vocês já estão vendo no gráfico, a VWAP, tá? O IFR, eu vou mostrar também como que funciona. O Hilo Activator a gente usa para stop, mas esse eu não vou mostrar, acho que não tem necessidade, tá? O volume financeiro é o que nós vamos falar agora, ele tá ali embaixo. E eu vou entrar também em detalhes com a bandas de Bollinger. Essa sim, muito importante. Claro, aqui volume de preço, tá? Mas não precisa, basta ter o volume financeiro. E qual que é a lógica para nós utilizar volume? A gente precisa achar, aí você precisa aprender a estrutura do mercado, que são aqueles topo mais alto ou mais baixo, dependendo da tendência. E aguardar, por exemplo, o rompimento. E aqui, ó, já tem uma estrutura, eu vou demonstrar nessa aqui, ó. Por exemplo, aqui, a gente sabe que é uma estrutura que está se formando no mercado. Por que é uma estrutura? Porque ele veio lá de cima, né? Veio lá de cima, depois que andou meio de lado aqui, rompeu essa figura, expandida lá de cima. Então a gente sabe que nessa região aqui, ele foi rejeitado. Ó. Ele foi rejeitado porque ele não conseguiu colocar um topo mais alto. A gente lembra da estrutura de mercado que eu expliquei para vocês aí há dias. Para o mercado se tornar uma tendência de alta, ele deveria seguir aqui para cima, né, e colocar um topo mais alto do que esse outro. Aí sim seria uma estrutura de alta, correto? Então a gente consegue perceber e analisar que aqui ele vai tentar romper, tá vendo? Ele vai tentar romper esse fundo. E para ele romper esse fundo, ele precisa ter força, porque ele veio de uma pernada lá de cima, ele precisa ter uma força extra para romper esse volume aqui para baixo, para depois, sim, ele continuar a sua queda para baixo, correto? Ele até continua a queda, né? A gente pode ver que ele continua a queda aqui, mas ainda ele voltou para cima para tentar fazer outro topo mais alto. Mas a finalidade de mostrar para vocês como que é um rompimento é essa aqui, tá? Eu vou aproximar aqui e vocês vão entender melhor aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar. Isso, assim, ó, perfeito, ó. Então, quando o preço chega para romper este fundo aqui, esse patamar, e o fundo eu digo é a linha, tá? E junto com o pavio, precisa colocar a linha próxima a esse pavio, porque é até onde o preço chegou. Então, esse candle aqui, preto, ele vai romper. Mas para ele romper e fechar lá embaixo, ele precisa ter um volume extra acima da média, ó. E teve um volume extra acima da média, tá vendo? E como que a gente percebe que é um volume acima da média? É justo essa linha, essa média móvel que eu coloquei aqui, média móvel que está verde. Então essa média móvel é a média que vai aí dar
o indicativo de que o volume foi acima da média no geral, entendeu? A média de 20, então sabemos que o volume financeiro foi acima da média que os preços estão caindo, tá? Ou seja, o preço está caindo aqui no volume deixa eu mostrar aqui para vocês o volume, ó, no volume de 1.604.500, não, 1 bilhão, né? 1 bilhão de negócios. 604.531.798,08. A gente sabe que esse é o volume total que está tendo sobre a média. Então essa média móvel aqui de 20, ela vai dividir a média sobre esse volume total durante 20 candles lá para trás. Então cada candle, como a gente usa candle, é tempo, né, temporal, 5 minutos. Então durante 20 candles de 5 minutos lá atrás, esse volume vai ponderar também lá para trás 20 candles. E ela vai mostrar que nesse momento aqui, aonde ele rompeu, tá vendo? Ó, nesse candle onde ele rompeu, o volume ultrapassou a média, juntamente com outros, dos candles lá atrás. Então, por exemplo, um exemplo para vocês, vamos pegar esse candle verde aqui, ó. Ó, ele teve um volume abaixo da média. Então a gente sabe que esse volume foi abaixo da média porque ele não tocou na média de 20, não ultrapassou a média de 20. Ou seja, teve poucos negócios nesse intervalo aqui de 5 minutos desse candle. Agora no próximo, que é esse aqui, vocês podem perceber que o volume foi na média. Já começou a aumentar para fazer o preço retornar para sua queda. Por que o volume já foi na média? Claro, por conta de que aqui tem um fundo e esse candle precisava romper ele. Então ele trouxe um volume, qual que é? Esse daqui, o volume na média, para fazer o preço romper para seguir a sua tendência de baixa. Então, para a gente operar rompimentos ou para a gente operar a continuidade da tendência, cada movimento que o preço vai romper a sua estrutura, por exemplo, se é de alta, se é de baixa, ele precisa de confirmação para a gente poder entrar a favor. E a confirmação vocês conseguem analisar visualmente no volume de negócios que está sendo feito naquele momento. E aí entra aquela estratégia que eu expliquei aí atrás, que vocês podem colocar o mouse em cima do candle na hora que ele está se formando, e vocês vão ver ali embaixo o volume financeiro subindo. E é nesse momento em que a gente consegue ver que o volume está crescendo, os negócios estão crescendo nesse candle para poder romper. É onde a gente entra, claro, depois do rompimento dele. Quando é um período assim, aí é uma estratégia, tá? Aí já não é regra, é estratégia minha, o que eu utilizo. Então eu coloco o mouse aqui em cima do candle e fico analisando. Ali vocês podem ver na caixinha embaixo, o candle preto, que em 1 minuto ele fez uma estrutura rompendo. Então eu sei, por exemplo, que nesta região aqui, ó, deixa eu marcar aqui com uma linha que vai ser bem melhor, ó. Nessa região aqui de 93.520 é o fundo daquele candle anterior. E eu coloco o mouse em cima do candle na hora que ele está se formando e ali vai me mostrar o preço, ó. Vai me mostrar o preço rompendo. Quando eu vejo um candle de 1 minuto ali na caixinha que rompeu realmente esse preço abaixo, eu já olho no volume subindo, eu já posso entrar a favor dessa queda antecipada. Mas isso é mais avançado, isso é mais complicado e a gente precisa também ter um capital um pouco elevado, porque se o preço retorna para fazer um pullback ou para fazer uma nova mini estrutura dentro de 1 minuto, você precisa ter um capital para você poder segurar. Aqui nos 5 minutos não aconteceu nada, né? A gente percebe que o preço ele fez a sua estrutura normal, rompeu para baixo, foi fazer falso rompimento lá embaixo, depois voltou à média para tentar romper de novo e aí já não deixaram o preço colocar aqui embaixo, né? Subiram para cima, ó. Subiram para cima. Só que depois o preço desabou de novo. É a estrutura do mercado, o mercado faz o que quer, né? Mas isso aqui a gente tem uma figura aqui, então a gente já sabe que era bem complicadinho descer, ó. Figura de ombro, cabeça, ombro aqui, tá vendo? Então era uma figura da análise técnica que todos estariam vendo nos 5 minutos, ó. Então é por isso que muita gente deixou de vender aqui nessa região. Aí entra também a leitura do mercado. Você já vai analisar que o preço já está muito longe, afastado demais da VWAP, tá?
A VWAP aqui pro preço, ó, já tinha se afastado 1000 e poucos pontos, tá? Se você colocar o mouse aqui, claro, na plataforma Profit e puxar até embaixo, vai ver que o preço tinha afastado mais de 1000 pontos sem uma correção até a VWAP, então era necessário, tá? O ideal é quando o preço está próximo à VWAP, você pode fazer uma venda se tiver um rompimento, e daí o preço tende a buscar bastante pontos numa tendência, tá? Isso aqui é estratégia, tá? Não é regra. A regra é olhar volume para confirmar o rompimento, tá? Então nesse caso aqui, o volume foi perfeito, ó. Foi perfeito esse volume, tá? Foi perfeito. O candle rompeu com esse puta volume. Muita gente ia vender aqui, vendeu aqui na mínima, né? É óbvio, muita gente vendeu, mas foi estopado, tá? Foi estopado, acontece, o mercado é soberano, a gente sabe disso. Foi estopado, mas aqui é perfeito, tá? Aí entra a leitura de mercado, então para um setor mais avançado, para um trader mais avançado, ele já vai ver que o mercado tá bem esticadão, né? Bem esticadão e ele tá num processo de rompimento já, então ele já chega bem cansadinho. E aí a força compradora conseguiu dominar esse pedaço aqui, mas depois perdeu de novo e o preço acabou caindo novamente. Mas aqui é um detalhe bonito, tá? De rompimento. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos analisar aqui hoje esse processo de rompimento. Vamos aqui, ó, lateralizou o mercado, tá? Falso rompimento. Teve um falso rompimento aqui, ó. Esse puta martelo com esse volume, né? Volume até bom. Se esse candle tivesse fechado aqui embaixo, seria oportunidade de venda, tá? Ó, se tivesse fechado um candle assim, sem problema algum. Aqui na perca da mínima dele, a gente ia entrar para venda, né? E o preço ia tentar seguir aqui. É óbvio que ele tomou muita força, né? Mas foi uma estrutura bacana, ó. Subiu até, desceu até aqui, subiu para pegar impulso e rompeu. Se ele tivesse fechado aqui, ótima oportunidade de venda, tá? Como foi nesse aqui embaixo, tá? Ótima oportunidade de venda. Entretanto, fomos estopados, mas aí já é um contexto, outro contexto, tá muito longe da VWAP. Aqui não, aqui tá próximo à VWAP, tá? Próximo à VWAP. Quando eu digo que tá próximo, é que ele fez uma estrutura próximo a ela, voltou até a VWAP, pegou a impulsão e estourou para baixo. Rompeu, mas não foi confirmado o rompimento, tá? Porque fechou acima aí do fundo e aí todo mundo viu isso após esse martelo, né, essa puta rejeição aqui. Muita gente entrou e deve ter vendido lá em cima, tá? Aí é a leitura do mercado. Vamos aguardar aqui, vamos ver outra aqui. Aqui não é rompimento, aqui é de figura, tá? Rompimento de figura é válido também, tá? Rompimento de figura. Aqui, ó. Olha a figura que estava fazendo aqui, ó. Pode ser uma bandeira, power breakout, um power break, cara, qualquer coisa. O importante é você saber que isso aqui é uma base e tal, é uma base que o mercado está fazendo. E se perder ela para baixo, né, vai vir pancada para baixo. Isso aqui é a leitura do mercado, tá? E aí tem que ter volume para confirmar, tá? Tem que ter o volume para confirmar. E vamos ver se teve volume, ó. Esse candle rompeu. Vamos ver qual que é esse candle. Ó, um candle pequenininho que veio um volume acima da média. Perfeito, perfeito. Só que esse outro aqui, ó, que foi o volume próximo a ela, foi sem volume. Mas depois que rompeu ali, ó, o candle para baixo, aí sim entrou um volume forte, tá? Vou apagar esse outro para não atrapalhar. E aí, cara, é um candle pequenininho. Você deve falar, poxa, mas não foi um candle grande, forte. Ali, ó, foi um candle pequenininho. Mas reparem que ele está próximo a média, ó, ele está próximo à média de 9, segurou nela, rejeitou ela. Então muita gente já vai entrar pela análise técnica no rompimento dessa figura aqui. E nós não seríamos diferentes, né? Vamos entrar também a favor. Deixa eu aproximar aqui mais, pra gente ver o candle de perto, bonitão, bonitão de perto, ó. Vocês vão entender o que eu quero falar para você, ó. É claro que o mercado o gráfico você tem que trabalhar com ele, tá? Mas repare, ó, que esse candle aqui, que é o que eu tô falando para vocês, ele rejeitou a média de 9, ó. Uma rejeição é isso aqui, tá, ó. Repare. Isso é uma rejeição, ó. Só tocar nela e já voltar para baixo, ou seja, o mercado já sentiu o rompimento, né? Que aqui foi o rompimento possível, né? Teria aqui essa linha que nós deve ter marcado aqui, ó, né? Da bandeira lá de cima.
Então o mercado rejeitou aqui essa média de 9 e já caiu para baixo. Ó. Repare o vácuo que ele deu entre a média e a abertura do candle para baixo. Uma rejeição forte. E isso é importante para nós, porque ele rejeitou aqui e no próximo candle entrou um volume enorme. Olha o tamanho do volume, acima da média. Esse não foi na média, né? Não foi na média porque era o candle de insegurança, mas o próximo foi perfeito, acima da média. Então aqui na mínima dele a gente já poderia fazer uma venda, ou aquele esquema que eu digo para vocês. Coloca o mouse em cima do candle que está rompendo e segura e fica analisando. Aí é tática e estratégia minha. Fica analisando, porque dos 5 minutos você vai ver o que está acontecendo lá no minuto, tá? E aí você vai ter a tua linha marcada, você vai marcar a mínima do candle que tem que ser rompida, tá? Eu não sei qual que é a mínima desse aqui. Você vai marcar a mínima dele e coloca no minuto. Você viu que rompeu abaixo dele, o outro candle perdeu a mínima? Cara, você entra no mercado e aí o preço tende a cair, né? O problema é que você tem que ter um capital, porque ele pode tentar voltar lá para fazer um pullback, voltar de novo para o canal de briga e aí sim tomar impulso e cair novamente. Então tem que ter um capital aí para poder segurar, tá? Mas é uma estratégia minha essa, tá? Até que eu nem recomendo para nós que estamos iniciando, né? Aí com a galera, não recomendo. Aqui mesma coisa, ó. É o mesmo conceito que eu falei para vocês agora, sobre a figura. Eu também armou uma figurinha aqui. Aliás, é isso que eu falei, né? Que eu mostrei. Poxa, não, é o mesmo. Não, diferente, gente. Olha, que bonito, diferente. Um até ilustra o outro, o que o outro está fazendo. Olha que beleza. Olha aqui a figurinha. Essa é a figurinha, tá vendo? Ó, essa é a figurinha. Você vai fazer a figurinha aqui, né? Ó, o preço nem chegou ali em cima, é a figura de uma bandeira, né? Mas você não precisa decorar isso, tá? Você só tem que saber que quando o mercado anda meio de lado assim, subindo com um candinho pequenininho, cara, fica atento para uma venda, tá? Fica atento para uma venda. Então, você vai colocar, estratégia, tá? Estratégia minha. Você vai colocar o mouse aqui em cima desse candle e fica olhando ele. Fica olhando ele lá no minuto pelo próprio 5. Assim que ele rompeu essa mínima que ele tem que romper, é claro que figura, o ideal é romper essa parte aqui, ó, tá? Essa é a parte ideal para romper, ou seja, na metade desse candle aqui. Por isso que muita gente entra aqui, ó, no fechamento dele, tá? Mas aqui é um jeito da gente entrar agressivo no mercado, porque a gente já sabe que isso aqui é uma figura, a gente já sabe que a probabilidade é enorme dela cair e a gente pode antecipar, entendeu? Mas isso aí é com o tempo, a gente vai pegando pelo gráfico, tá? Então você coloca o mouse ali em cima, ó, e fica olhando, ó, o volume de negócios deu 2 bilhões e alguma coisa, mas em um minuto você já percebe que os candles já rompeu lá, ó. A região que ele tinha que romper é a região, deixa eu ver aqui qual que é a região que ele tinha que romper. Esse candle aqui, ó, 96.200, então você coloca o mouse ali em cima e já vai ver a hora que ele rompe o 96.200 lá, ó. Você já pode entrar, tá vendo? Você já pode entrar mercado, o preço cair, tá? E aí a maior façanha para análise técnica é romper esse fundo aqui, ó. É 95.870, ó. Você vai deixar o mouse de novo aqui em cima, isso aí é estratégia minha, né? E no 1 minuto você já vai ver lá os candles caindo com um puta volume de 6,35 bilhões nesse local. Por isso que o volume foi esse aqui acima da média, e aí muita gente entra no fechamento dele, porque foi o candle que teve mais volume, tá? Aí o pessoal sabe que muitas das vezes o preço não vai voltar lá em cima de novo, ultrapassar esse topo aqui, entendeu? Esse é o conceito do volume. Volume é regra para usar, tá? Para rompimento. Por que deu esse volume? Porque o mercado precisava romper este fundo aqui. Então tem que ter um volume mais forte para romper. Só que nós podemos antecipar aqui, ó, pela estratégia que eu tô falando aqui, tá? Mas não é nem para vocês seguir minha estratégia, vocês seguem se vocês quiserem. Sabendo que aqui é uma bandeira, mouse aqui em cima, esperou um minuto, rompeu aquela taxa que ele tem que ser rompida, entra mercado para o preço cair, porque a média já está em cima, tá? Aí vai a média, o preço já rejeitou a média, tá vendo? Ó, aproximar de novo ali, ó, rejeitou a média e perdeu a mínima do candle anterior, que era o candle que quase engolfou o outro. Mesmo conceito que aconteceu ali em cima, mesma coisa. Ou seja, um espelhamento, gente, ó, perfeito, tá? Um espelhamento de uma figura em cima e outra figura embaixo, mesmo padrão, tá? Agora aqui embaixo já está totalmente esticado, né? Caiu demais, já
Aí faz uma outra figura maior, tá? Aí é uma figura maior, aí a gente tem que colocar em tempos maiores, porque essa figura aqui foi enorme, tá? Bem complexa. Não vem ao caso da gente ensinar isso agora, mas olha aqui, ó. Foi uma figura grande, tá? Mesmo conceito dessa pequenininha aqui, ó. Não muda, tá? Mesmo conceito, ó. Não muda, é a mesma coisa. A única diferença é que essa aqui foi grande e a de cima foi uma pequenininha por uma tendência forte, né? Aqui já tá com cara de que vai mudar a tendência porque ela tá enorme, tá? E o horário também, né, gente? Olha aqui, já é 14h40 e no finalzinho, às 16 horas. O melhor horário para se operar é depois do meio-dia, que entra bastante volume de negócios, e até às 11h40 por aí, que é onde muitos play ainda estão operando, tá? Que aí o mercado pega a tendência e vai embora, né? Mas o volume, gente, é esse negócio aí, tá? Precisa de volume para confirmar rompimento, tá? Olha aqui um outro aqui, ó. Aqui foi um dia, pelo jeito, bem difícil, né? Mas olha esse aqui, ó. Esse aqui é o que tem que romper essa região. Vamos ver se teve volume. Ó, volume muito acima da média. Muito acima. É que é um dia brigado, tá? Um dia brigado, as médias tá aqui, mas tinha oportunidade para vender ele após a perca da máxima dele, tá? E vamos ver se o mercado andou um pouquinho? Andou, andou. Então essa forma de vocês operar com volume, que é a regra que todos têm que utilizar, é fantástico, gente. É fantástico porque vocês não entram sozinho no mercado, todo mundo entra junto e vocês percebem depois, vocês mesmos olhando, que todo rompimento, todo fundo que tiver assim, precisa de volume no candle. Aí vocês olham aqui embaixo, o candle vai estar acima da média. Na perca da mínima, é uma entrada aí um pouco atrasada, mas é entrada, tá? Então todo fundo para ser rompido na tendência de baixa, ó, entra volume acima da média, tá bom? Todos eles entram acima da média e aí entra pessoas vendendo aqui. A gente agressiva entra por aqui assim, né? Assim que rompe a pequena figurinha, né? Pequena figurinha. Se não, a figurinha vai ser uma estrutura, né? Aí entra Fibonacci também. Se você pegar um Fibonacci aqui debaixo do fundo e jogar lá em cima no outro fundo, ó, o preço corrigiu até 38%, tá? Aí entra outras ferramentas. Aliás, as lógicas das ferramentas sempre é a mesma, é ajudar a te auxiliar no mercado, tá? Só serve para isso, porque a tática, a estratégia vocês que vai definir, tá? Não usa estratégia através de dependendo de ferramenta não, tá? Usa estratégia que vocês elaboram, tá? Olha aqui volume, ó, acima da média. Aí você me pergunta, pô, mas os outros também tá acima da média, o vermelho, o preto, pô, mas não tem problema, gente. O que importa, o candle que importa é o que vai romper, tá? Esse é o que vai romper, aqui em cima, ele tem que ter um volume acima da média. Várias pessoas têm que estar comprando, tá? E o outro candle, o próximo, ideal que o volume também seja acima da média. Só que aí você já está comprado, tá? Aí vocês não precisam se preocupar mais. O ideal é que seja um candle que tenha volume. Ó. Olha esse aqui, ó, que para romper essa região aqui. Ó, vamos ver se ele tem volume. Olha aqui, tem que ter volume acima da média. Então, para romper topos e fundos, tem que entrar volume acima da média. Não importa o local que está. Todos eles, se tiver volume acima da média, é sinal que teve força para romper. Ó, sinal de força para romper. Aqui já exaustou totalmente, né? Porque está muito esticado. E lembrando que está o quê? Longe da VWAP, tá? Aí é estratégia, tá? Estratégia eu posso passar para vocês caso vocês peçam aí, tá? Eu tenho umas estratégias que eu utilizo, eu posso até passar para vocês delas, caso vocês queiram utilizar, tá? Olha aqui um rompimento complexo, bem complexo. Complexo que eu digo é bem grande, difícil, tá? Olha só, sobe lá em cima e volta para baixo. Opa, vai armar um pivô aqui de baixo, né? Grande, um pivô enorme. Mas para romper, precisa ter volume. Ó, deixa eu marcar a linha aqui, nós vamos descobrir, ó. Ele tem que romper esse aqui. Não, esse daqui ele tem que romper, ó. Tem que romper esse aqui, tá? Que é esse fundo ali. Repare que eu coloco sempre no pavio da vela, do candle, porque é a região onde o preço chegou. Então ele tem que romper aquela região porque tem memória naquele local, tá? Tanto é que tem memória que olha aqui, ó, rejeitou 2 vezes, tá? Então tem que romper. E vamos ver se o candle que rompeu, qual que foi? Esse daqui, ó. O candle que rompeu foi esse preto. Vamos ver se teve volume. Opa, acho que eu fiz errado aí, hein? O volume dele
é o segundo aqui, ó, volume na média, tá? Volume na média. O ideal é volume assim, acima da média, tá? Volume na média não é muito atrativo. O ideal é volume acima da média. Guarda isso na cabeça de vocês. Volume acima da média, tá? Se for um rompimento próximo a VWAP, não precisa de um volume acima da média. Mas se for um rompimento nessa distância, precisa ter um volume bem acima da média, tá? Para dar força e continuidade. É fato, gente. Se está distante, precisa ter mais força. Se está mais próximo, não precisa ter força. Se você está longe, por exemplo, da sua trincheira, você não precisa de ter tanta força. Mas se você se você está próximo à sua trincheira, aliás, você não precisa ter tanta força, né, para empurrar, porque você vai ter apoio. Agora, se você está longe, você precisa de mais gente para te ajudar, correto? Então, essa é a lógica, gente. Se está longe... Deixa eu atender aqui, gente. Espera aí. Galera, continuando aqui. Volume. Então, aquela lógica que eu falei para vocês. Volume, quando está distante da VWAP, eu já expliquei para vocês que a VWAP é a média dos tubarões, da robozada, né, dos big players. Então, o preço muito longe dela, o volume tem que ser acima da média. Quando o preço está próximo a ela, o volume não precisa ser acima da média, basta ser até na média, porque ele está próximo, ele tem apoio, entre o que eu estava falando aí antes de atrapalhar aqui na ligação. Precisa, quando você está próximo à sua trincheira de guerra, cara, o seu apoio é enorme, então qualquer coisinha ali você tem um apoio enorme. Agora, quando você está muito distante, você está sem apoio, você precisa ter uma força maior, você precisa se desdobrar melhor, entendeu? Então isso é fato. Depois que você aprendeu o que é estrutura de mercado, que é isso daqui que o mercado sempre vai fazer, ele sempre vai andar assim, você vai entender que para romper aqui embaixo, precisa entrar volumes, entra o conceito dos volumes, tá? A hora que ele chega aqui em cima, também é ideal que entra bastante volume num candle de reversão, tá? Mas estamos falando hoje aqui de baixo, do rompimento. Então, entrou volume, perfeito, cara, vai a favor dele, tá? Aí entra as estratégias, tá? Entra a estratégia. Vamos ver se nós achamos mais aqui. Tem vários, não preciso nem estar mostrando, porque vocês reparem aqui embaixo que o volume aumenta gradativamente, desce também. Então, é o mesmo conceito, não vai mudar, tá? Mesma coisa, não muda. Aqui, ó, um volume grande aqui, ó. Vamos ver esse volume aqui, de qual candle que foi. Vamos subir ele para cima aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse daqui, esse candle aqui. Por que deu esse volume maior? Vamos diminuir o gráfico aqui. Ixi, agora eu me perdi, hein? É aqui. Aqui, né? Esse candle aqui. Este candle aqui, ó. Nesse puta volume. Para romper este topo aqui, ó. Tá vendo? Olha o volume que entrou. Só que nesse caso aqui, ele foi rejeitado no seu rompimento. Como a gente sabe que foi rejeitado e ter feito um falso rompimento? Após o fechamento do candle, tá? Por isso que eu disse para vocês, se vocês for entrar com o mouse clicado aqui em cima, aguardando no minuto, na minha estratégia, se vocês clicar aqui e ficar olhando o preço subindo lá por um minuto e assim que rompeu este nível aqui em cima, ó, por exemplo, 97,150, assim que rompeu ele pelo minuto, você já entra agressivamente. Você tem que ter em mente que o preço pode voltar, pode tentar pegar um impulso e voltar, ou pode não romper isso aqui, fazer um falso rompimento e voltar para sua naturalidade aqui, se vai lateralizar, se vai cair, entendeu? Então vocês têm que ter isso em mente, tá bom? Para mim, tudo bem, eu aceito, até porque quando eu faço esse tipo agressivo, eu nunca faço para segurar a tendência, a menos que esteja mostrando visivelmente, tá? Geralmente eu entro aqui no 1 minuto para pegar aí 300, 400 pontos e cair fora do mercado, entendeu? Porque eu não sei se o mercado vai ou vai voltar. E pode acontecer o que aconteceu aqui, ó, voltar com tudo, fazer um martelo e mudar a tendência. Aí muita gente, é um candle de reversão, martelo. Muita gente vai querer vender aqui na perca da mínima dele, como ele perdeu, né? E fazer cair. Aí por isso entrou esse volume enorme aqui, tá? Porque aí já não é volume de confirmação, porque ele não fechou lá. O que manda para nós no gráfico é os 5 minutos para day trader, tá? E a gente opera os outros como confirmação, tá? Olha aqui que bacana, ó. O mercado trabalhou
entre a 200, a VWAP e várias médias. Cara, que perfeição, velho. Que perfeição quando o mercado mostra esse detalhe para nós. O mercado tá trabalhando abaixo da 200, abaixo da VWAP, abaixo da 20 e abaixo da 9. Tudo isso depois do meio-dia, hora que os big players estão voltando, ó, 1h da tarde. Cara, que perfeição de trader, tá? E o que a gente faz aqui? Rompeu, olha só, rompeu, eu vou até aproximar isso aqui, que é uma entrada assim que quando aparece, tem que entrar, gente, tem que entrar nessas entradas aqui, tá? Não pode cantar galo, ficar sofrendo, não, gente. Primeiro, olha que coisa bonita aqui, ó. O topo tá lá em cima, 1. O outro aqui embaixo, 2. Outra aqui, 3. Outra aqui, 4 topo. O mercado tentou subir 4 vezes. E aí todas as vezes que ele subia, tomava uma pancada para baixo. Vinha até aqui, tentava subir de novo, metia uma pancada para baixo de novo. De repente ele tentou pela última vez, tomou outra pancada para baixo. E essas pancadas, para quem está comprado, dói. Por quê? Porque são candles, cara, de 400 pontos, 300 pontos. Mas até aí tudo bem. Mas a estrutura que precisa romper é essa daqui, né? Porque o preço chegou até aqui, estrutura de mercado. Não esqueçam disso, tá? Foi lá em cima, voltou aqui, pá. Mas essa é a estrutura que ele precisa romper, tá? Ele precisa romper essa estrutura aqui, esse nível, para realmente se confirmar a tendência, tá? E aonde que ele rompe? Nesse candle, deixa eu ver aqui, nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui, né? Esse aqui foi um falso rompimento, né? Voltou para cima, o mercado poderia subir de novo, tentar pegar impulso e cair, né? Mas não foi isso que aconteceu. Rompeu nesse aqui. Então na perca da mínima dele aqui pelos 5 minutos, muitos vão entrar a favor. E aí o preço cai. Para cair não precisa de volume, tá? O volume pode descer, mas para rompimento, tanto de baixa como de alta, tem que ter um volume alto, tá? E vamos ver aqui o que aconteceu no mercado, ó. Olha só, tanto que o mercado caiu. Vixe, despencou. Depois daquele candle de força aqui que rompeu, o mercado veio cair aqui 1000 pontos, cara. Claro, em 5 horas de pregão caiu 1000 pontos, mas você nem precisava esperar 5 horas. Ó. Já teria saído aqui, ó, com 1000 pontos. Né? Para quem faz aí parcial, aqui teria colocado o nível de Fibonacci, por exemplo, desse fundo até o topo, teria expandido o Fibonacci, que eu já expliquei para vocês na aula, tá? Como é que faz a projeção, ó. O primeiro nível, para quem entrou bastante pesado, já teria saído aqui. Outros teria saído aqui, o último nível foi aqui, ó. Praticamente onde o preço veio buscar, tá vendo? O último nível de Fibonacci foi aqui. Muita gente já teria saído aqui com bastante pontos e feita aí a sua meta do dia, tá? Mas tudo isso, por quê? Porque muitos viu o volume, mercado abaixo das médias, facilitando muito a vida da análise técnica, demais aqui, é um padrão lindo demais, e após o rompimento disso aqui, amigo, é queda brusca, tá? E aí entra as estratégias. Se você não está enxergando nada aqui nos 5 minutos, mas você já está vendo que o mercado está trabalhando próximo para romper a média para baixo, joga lá pro 2 minutos, pro 3. Eu particularmente gosto muito do 2, mas o 1 também, porque daí você vai encontrar já estruturas de baixa sendo rompidas nos times frames menores, tá? Não precisa aguardar os 5 minutos, porque, por exemplo, você aguardou esse rompimento aqui e não pegou aqui, ó, quando o mercado estava abaixo já das médias, você perdeu aí 800 pontos, ó, 800 pontos, tá vendo? Perdeu 800 pontos, você foi vender depois de o mercado já ter caído 800 pontos, você perdeu essa queda, porque você estava aguardando nos 5 minutos, mas no 1 minuto já tinha dado oportunidade aqui, quando o mercado estava abaixo, ó, eu digo abaixo aqui, ó, vendo, ó? Das médias, tá? Quer ver? Vamos marcar aqui. Sempre eu gosto disso para vocês. Bom, a VWAP acho que, aliás, a Fibonacci acho que já marca, né? Mas tem essa linha aqui. Deixa eu puxar ela para cima aqui e vamos colocar aqui, ó, abaixo desse candle aqui, ó, desse candle verde, tá vendo, ó? Desse candle verde, que no minuto ele fez outras estratégias. Vamos ver lá no minuto. Cadê a linha que eu marquei? Ué, ela sumiu? Ué, voltei por 1 minuto, o mercado foi lá atrás. Não faz isso comigo não. Aqui, ó. Ah, tá aqui, tá aqui.
Tá aqui, ó. Deixei tudo certinho aqui. O que o mercado tá fazendo gracinha? Aqui, ó. Em 1 minuto. Agora sim você vai ver por que eu coloco geralmente time frames menores quando o mercado já mostra para nós oportunidades, ó. Aqui, ó. Em 1 minuto. Tá vendo, ó? Eita, muito. Ó. Em 1 minuto, a nossa linha é essa aqui que eu marquei, né? Lá dos 5 minutos, ó. Marquei essa linha aqui. Nos 5 minutos. Mas aqui no 1 minuto, isso aqui é 1 minuto, tá, gente? Tá aqui, ó, o índice futuro de 1 minuto, tá? Repare que aqui o mercado já mostrou que vai cair. Já mostrou, ó. Topo mais alto, topo aqui, cara. Agora ele vai desabar, não tem pra onde correr. Por quê? Porque não tem nada que segure ele aqui. Repare a estrutura de mercado. Desceu aqui, subiu lá, desceu aqui. Qual que era o fundamento agora? O mercado subir, puff, e colocar esse topo mais alto. E não colocou, colocou mais baixo, mostrou fraqueza. E aí ele cai para baixo da VWAP, cara, com volume. Aqui é o volume do 1 minuto, tá? Volume do minuto, não é mais volume do 5, né? Volume do minuto. Vamos aproximar aqui para ver o volume do 1 minuto. Ó, em 1 minuto... Qual que foi o candle que rompeu este fundo? Esse daqui, ó. O volume acima da média em 1 minuto, tá vendo? Você já pegou no começo da tendência a sua estratégia. Aliás, essa estratégia que eu uso, né? Você já pega ela no começo da tendência. E por que que aqui tinha importantes oportunidades? Primeiro, eu vou explicar para vocês. A VWAP, eu já falei para vocês, é uma média ponderada do dia. Então não importa o gráfico que você esteja, ela vai estar contando o volume do dia para qualquer gráfico. 1 hora, 1 dia, diário, não importa. Então aqui no minuto é a mesma coisa do 5. Nos 5 minutos ela vai estar passando aqui também, tá? Vai estar passando por aqui também. Então é oportunidade para a gente poder fazer a nossa venda. Por quê? Ela está abaixo da VWAP. É claro que você não vai tirar a base pela média de 200 do 1 minuto, tá? A gente tira a base pela média de 200 do 5. Do 5 aqui, ó. Acho que aqui consigo ver melhor. Não. Aqui mesmo, no Infute. No Infute é o jeito que a gente consegue analisar melhor os gráficos passados. Onde que tá agora? Perdi de novo? Ah, tá aqui. Não, acho que eu perdi agora, gente. Bugou meu gráfico aqui, hein? Profit tá cada dia mais complicado. Cadê? Cadê? Lá em cima, lá em cima. Ó, nos 5 minutos... Deixa eu colocar aqui, gente, a marca d'água atrás aqui. Ué, bugou? Bugou o gráfico? Pra falar a verdade, esse Profit ultimamente tá dando um problema danado. Aqui, ó, a marca d'água aqui atrás, ó. 5 minutos, tá? 5 minutos. Então, nos 5 minutos, você já está vendo que a VWAP, tá vendo? Ó, essa linha azul aqui é a linha que tá lá nos 5 minutos para romper esse candle aqui, tá vendo? Ó, esse candle aqui, que é uma estrutura de baixa de 1 minuto. Mas o preço já está rompendo a VWAP aqui nesse candle de força. Então, você não precisa esperar fechar aqui a VWAP ou esperar romper o topo maior da estrutura. Claro, nos 5 minutos é muito mais importante que o 1, tá? Então, nos 5 minutos, rompendo esse pivô aqui, aí sim você pode expandir aqui a Fibonacci, né, para buscar alvos bem grandes, tá? Tem que esperar romper aqui nos 5 minutos. Mas em 1 minuto, você já viu isso aqui. Então, se você vai comprar no minuto, o que você faz? Faz uma venda até aqui embaixo. Você não sabe se vai romper isso aqui, né? Que importante é os 5 minutos. Mas você pode fazer uma venda no 1 minuto e aguardar o preço chegar até aqui embaixo nesse fundo. Você cai fora da sua operação e aguarda. Vê se o mercado vai tomar... rumo na vida dele. Então, ó, depois que ele perdeu a VWAP, perdeu o fundo dele, ele caiu 400 pontos, 395, 400 pontos. Cara, você tinha ganhado. E outra, se você tá com 2 contratos, você aguarda, o preço voltou aqui para cima, ó, e depois tornou cair, você fica com o seu lote aguardando o preço ver o que ele vai se decidir. Então, essa é uma estratégia minha que eu uso para poder operar, mas o mais importante para volume é os 5 minutos, tá? 5 minutos você vai ver um volume enorme assim, mas no 1 minuto é para a gente filtrar nossas entradas
É o que eu já venho fazendo há muito tempo aí. Acho que eu já até já filmei alguns vídeos aí no canal mostrando isso, tá? Aqui do 5. 5 é porque muitos players grandes vão estar olhando ele, tá? Aqui é a estrutura que tem que ser rompida, ó. Né? Para se tornar um pivô. O mercado caiu aqui. Agora ele vai romper. Então nesse candle precisa entrar volume para romper. Vamos ver se entrou volume. Olha aqui, volume acima da média, tá? E para romper a média de 200, muitas das vezes precisa também, tá? Precisa ter volume acima da média para romper a média de 200, que é uma parede. Então todos os rompimentos, para ser confirmado, para a tendência continuar, a análise que a gente faz com volume é essa. Não muda, tá? Não muda. Olha aqui de novo. Quase igual aquele que eu mostrei para vocês, ó. Ultrapassou a média de 200, vem para cair. Só que se você jogar no 1 minuto, você já vai perceber que aqui tem estruturas diferentes, ó. Por exemplo, esse candle aqui foi rejeitado, voltou acima, e se você colocar Fibonacci no 1 minuto, você vai ver que o mercado está rompendo para cair, ó. E aí você coloca no minuto, realmente o mercado está fazendo pivôs para queda, tá? Então, gente, volume, a gente usa ele como regra, não é porque é bonito no gráfico, esse esquendinho aqui embaixo é bonitinho, o gráfico fica lindo, não. O volume é regra, tem que usar para encontrar rompimentos perfeitos, rompimentos que o mercado vai seguir, tá? Precisa de confirmação de volume. Aqui também, olha aqui, ó, estruturinha bonitinha. Então, depois que vocês aprendem a estrutura do mercado, cara, acabou. Você já vai entender o que é um volume, para que se usa ele, para que se usa as ferramentas Fibonacci, para que se usa médias móveis. Então vocês vão entendendo gradativamente conforme vocês vai pegando o jeito, tá? Ninguém aprende do dia para noite, gente. Não adianta que esse cursinho aí de final de semana você não vai aprender nada, tá? Precisa aí durante o dia, tá? E hoje, ó, olha aqui hoje, tá? Mercado de hoje, de agora, tá? Acabou o mercado rompendo aqui a média de 200, né? Olha só. Vamos o que eu já expliquei para vocês. Abriu lá em cima, desceu até aqui na média e andou de lado, ó. Que isso, gente? Acabei de mostrar lá para vocês. É uma típica bandeira, né? Muita gente vai aguardar o rompimento dela. Guardar o rompimento dela com o quê? Com o quê? Com volume. Rompimento com volume. Depois o mercado anda de novo de lado, bonitinho, mas não tem problema. Se você fez a sua venda aqui, paciência, gente, paciência, paciência. Olha aqui o mercado andando de lado, encostou até a média de 9, pancada para baixo de novo. Só que temos aqui, claro, operação bem arriscada. Temos aqui a média de 200. Para romper ela, precisa de volume. Qual foi o candle que rompeu ela? Esse daqui. Esse aqui. Está no processo de rompimento ainda, tá? Processo de rompimento agora. Horário do meio-dia, ó. Processo de rompimento ainda, tá? Mas aqui nós já podemos caracterizar uma bela tendência de baixa? Não, ainda não. Por quê? Porque temos fundo aqui embaixo muito forte, ó. Muito forte, tá vendo, ó? O mercado andou muito de lado ontem, então hoje está um dia bem arriscado. Mas nós podemos fazer operação? Podemos sim. Se a gente jogar lá no 1 minuto, vamos colocar 1 minuto, você vai ver que apareceu as estruturas bacana para vocês entrar aqui ó, em 1 minuto. Eu prefiro 2, tá, gente? Mais 1 minuto, porque eu mostro ali como que vocês fazem no 1 minuto, tá? Aqui, ó, olha o que aconteceu em 1 minuto. Rejeitou a VWAP. E quando rejeita para romper a média de 200, aqui a gente já percebe que ele rompeu no 1 minuto, né? Ó. 1 minuto ele já rompeu a média de 200 com volume. Ó. Olha aqui, esse é o candle que rompeu em 1 minuto a média de 200, com puta volume acima da média. Aí o mercado anda de lado, bonitinho, mas jamais ele busca passar a superioridade desse candle que rompeu, né? Então vocês percebem que aqui é uma lógica tendência de queda aí pro período da tarde, tá? E aí, ó, tomam pancada para baixo de novo na hora que as médias se aproximam. Olha que bacana estas formações. Olha que bonito, ó. Pancada para baixo de novo. Mercado faz aquilo que eu ensinei para vocês, faz uma volta até a média, ó, rejeita ela, pancada para baixo de novo. E para romper este fundo,
Precisa do que? Volume. Aqui entrou volume de reversão, né? Não é nem volume de compra, de venda. Mas é para romper esse fundo aqui, o preço voltou de novo lá, porque foi um candle empurrado para cima de novo, né? Mas não teve jeito, ó, o mercado andando de lado, isso hoje, tá, gente? Hoje, olha que bonito de novo, ó, pancada para baixo de novo. Aqui nós fazemos o seguinte, colocamos o mouse em cima da VWAP e puxamos. O preço está quanto da VWAP? 800 pontos, quase 1000. Lembra que eu falei para vocês? Gente, está quase 1000 pontos longe da VWAP, não vamos fazer nada, vamos aguardar aqui agora. O ideal é vender próximo a VWAP, gente, próximo a VWAP. Eu já falei isso para vocês aí no vídeo. A VWAP é a média dos tubarões e dos HFTs. Aqui seria venda, ó. Claro, por 1 minuto, mas vamos voltar para o 5 aqui. 5 também, ó, a venda seria ali, ó, sem medo, tá? Sem medo após esse candle de força aqui, ó. Esse Morubuzu aqui, ó. A venda é aqui na mínima, tá? Na mínima dele. Aí você tem que ter um capital, né? Claro, para você aguentar caso o preço volte, fazer teste nas médias com a VWAP para depois cair de novo, tá? Mas aqui, ó, já mostrou para nós que ia cair, gente, desde a manhã, tá? Desde a manhã mostrando aí que ia cair, né? Até a média de 200 possivelmente, para quem fez o trader. Jamais o nego ia segurar esse trader aqui para romper, ia aguardar rompimento e depois entrar a favor. Aqui sim, rompeu bonito e muita gente já tá vendendo aqui, tá? Ó, muita gente já tá vendendo aqui nessa mínima aqui. Eu não venderia, tá? Aguardar, voltar, é hora do almoço, 11h05, mercado trabalhar de lado para tarde, possível pancada. Ou ele pode voltar, criar força, aumentar o volume e romper para cima e segurar a sua alta ou ficar lateral aí o dia todo de novo, como foi hoje, tá? Mas o conceito do volume, gente, é esse, tá? Chegou próximo a 200, joga lá no minuto e olha lá o que acontece. O mercado rompe já no 1 minuto, você teria entrado ali. Claro que esse 1 minuto aqui é a média de 200 do 1 minuto, tá? Mas abaixo dela é 200, tá? É a de 5 vale mais, mas aqui também não tem importância, tá? Por quê? Porque a VWAP tá próxima ali, ó. A VWAP tá próxima. Então, cara, é oportunidade. Olha aqui, ó, um bonitinho aqui, ó, no 1 minuto para romper a média de 200 do 1 minuto, ó. Olha o volume que entrou aqui. Olha que bonitinho. Claro que já está no final da tarde e tudo, mas é bacana, gente, vocês ficar vendo essa lógica do gráfico, como que ele trabalha, como que ele faz as suas operações, tá? Porque o gráfico também, entre ele, faz operação para subir, para cair. Olha aqui, volume de novo, ó, aqui para romper VWAP, para romper a de 20, a de 200. Cara, é isso que a gente precisa ver no mercado para vocês entrar a favor de uma tendência, tá? Hoje, ó, tá nítido uma tendência de baixa, tá nítido. Agora ele tá meio longe aqui da VWAP, tá? O ideal é aguardar voltar lá próximo ela. E não importa que essa VWAP tá em 1 minuto. Se você, por exemplo, ela aqui em 1 minuto, ela tá em 94.570. Se você jogar lá no 5, ela vai estar também 94.570. Olha lá, ó. 582 agora, o preço já subiu um pouco. Mas é a mesma coisa, gente, não vai mudar. VWAP é a média do dia, tá? Então, pessoal, acho que vocês entenderam um pouco como que funciona essa regra do volume. É regra, gente, tem que ter no gráfico de vocês volume, tem que ter no gráfico de vocês VWAP, tá? E aí as médias vocês utilizam elas para base de estratégias, tá? Lembrando que a média de 200, ela é a parede maior que tem, e as outras, quando elas se cruzam, é óbvio que o mercado tende a cair, tá? Porque pela análise técnica, isso é o que a gente enxerga, tá? Pessoal, espero que vocês compreenderam um pouco sobre volume, tá? Volume, guarda na cabeça de vocês. Para rompimento da estrutura de um pivô, precisa o volume aumentar, tá bom? Para romper uma média de 200, volume tem que crescer. Para romper uma VWAP, volume tem que aumentar e fechar acima dela, tá? Se for de alta, tudo acima, fechado. E isso vocês olham tanto pelo 1 minuto, por 5, por 2. Se entrou volume e fechou, perfeito. Mas tenham-se em mente que a minha estratégia eu uso para mim, porque eu consigo segurar caso o capital volta até mim. Porque para confirmação maior é 5 minutos, tá? 5 minutos é o que vale. Depois dos 5, aí vocês vão operar
15, 30, mas aí já é outra história, tá? Mas importante é isso. E não adianta, e não precisa ficar, pô, mas vou perder tanto ponto não, gente. Por exemplo, um candle desse daqui, ó, deu 470 pontos, esse preto aqui, ó, tá vendo? Esse preto. O próximo verde aqui que tá crescendo agora, vamos ver quantos pontos ele tá indo, ó, tá para 165, tanto. Mas não importa que você vendeu aqui e tá pegando, por exemplo, até agora 180 pontos ou tá perdendo aí 180 pontos. Cara, é a mesma coisa se você tivesse no minuto. Isso aqui no 15 minutos pode ser um martelo, quer ver? Pode ser um martelo isso aqui nos 15 minutos. Olha lá, ó. Nos 15 minutos é um martelo. Por quê? Porque nos 15 minutos ele tem um fundo maior aqui embaixo para romper. Tá vendo, ó? Tem aqui um fundo tão importante para romper, porque se ele romper isso aqui, aí sim não tem nada que segura, né? Mas tem que romper aquilo ali. E a hora que ele chegar próximo aqui, o volume tem que aumentar acima da média, como esse daqui, ó, pelos 15 minutos. Então isso é fato, é nítido. Então quando você entra ali no rompimento dos 5 minutos, veja bem, você entrou aqui na perca da mínima, muita gente fez isso, ó. Vendeu aqui na perca dessa mínima, né? E muitos já vendeu aqui no rompimento. Tá rompendo, já entra agressivo, como eu entraria também. Mas aí tem que aguentar essa volta aqui, tá? Aguentar essa volta com seu capital. E essa volta muitas vezes é pesada, tá? Às vezes o preço vai aí 300 pontos lá em cima para depois cair. Nesse caso aqui, o preço voltou quase isso, ó, quase 400 pontos. 400 pontos com mini contrato dá R$80. R$80. Então ele voltou R$80 para depois cair, já que você vendeu aqui no rompimento, para depois cair 80, cento e poucos reais, tá vendo? Então o preço subiu 80 para cair mais de 100, perfeito, é o seu stop fica aqui em cima, né? Já que você vendeu aqui, agora você já baixou o seu stop possível por aqui, né? Deixou seu stop aqui, por exemplo, de 280 pontos, 300 pontos, deixou aí de R$60 para quem está operando um mini, né? E está ganhando nesse momento, aí 280 pontos, 300 pontos, entendeu? Nessa oscilação da hora do almoço. Então, pessoal, análise para volume, não importa o gráfico, tá? Importante vai romper o fundo, precisa um volume grande. E se for romper, por exemplo, no 1 minuto, um fundo, você tem que olhar no 5 para ver se a estrutura do 5 te mostra confiança para entrar. Porque senão é uma volta que o preço pode fazer nos 5 minutos, fazer um martelo, te estopar e seguir para cima, entendeu? Então o ideal é vender ou comprar próximo a VWAP. VWAP eu já falei o que ela é importantíssima, tá? Se tiver uma média de 200 atravessada aqui em cima, próxima a VWAP, ou todas as médias apontadas, igual aquele exemplo perfeito que a gente mostrou lá atrás, cara, aqui ó, igual esse exemplo aqui, é perfeito, tá? Perfeito, porque tem a média de 200, tem tudo aqui, todas as médias tá apontando que vai cair, a força tá grande, é melhor ainda, tá? Aqui você pode entrar bonitão, aguentar o seu stop, mas ó, o preço vai embora, beleza, pessoal? Acho que vocês entenderam, tá? Como que é o volume, a gente, se não entenderam, gente, me pergunta aí, que eu sempre faço vídeo, posso fazer lá no grupo também pro pessoal. Aliás, se você não entrou no grupo lá, tá na descrição aí de todos os vídeos, tá? É só você clicar e entrar lá no grupo do WhatsApp. A gente sempre tá aprendendo junto lá, tá bom? Mas o volume é esse, gente, guarda na cabeça. Vai romper estrutura? Tem que entrar volume. Se for para uma alta, romper o pivô de alta, tem que entrar volume. Você entra na confirmação dele ou usa a estratégia minha, né? Coloca o mouse em cima, rompeu, entra, a favor, mas você tem que ter capital para volta, tá? Essa é uma estratégia agressiva que eu tenho, tá? Outras estratégias a gente pode aprender depois. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar hoje, gente, sobre volume, tá? Durante a semana aí a gente vai falar sobre mais conteúdos. Quero falar sobre os indicadores, para que vocês pegam esse macete e vai ganhando, tá? Não custa repetir, eu sempre repito aqui estrutura do mercado para vocês aprender, tá? Pivô, mercado anda desse jeito, os candles andam desse jeito e a gente vai quando confirma, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas deixam aí, me perguntam lá. Falou!